Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Capítulo 6. O fim de Lamarhun, ou Lamarho Omhep. Quando Yaluta acordou, sentiu-se totalmente refeito do desgaste dos últimos dias. Saiu do aposento mais oculto e foi despachar com seus auxiliares. Logo que terminou com eles, comeu um pouco e foi dar uma volta pelo grande templo. Ao ver uma bela servidora, não titubeou e logo a acompanhou até seu aposento numa outra ala do templo. Era a primeira vez que estava em um leito que não o seu e isso o deixou um tanto embaraçado, mas logo deu plena vazão ao seu dom negativo, pois sentiu-se vigiado e, agora, pelo verdadeiro Lamarhun. Ficou quase uma hora no leito dela e antes de partir disse-lhe: "Eu não havia notado como era encantadora e tão agradável companhia, minha amada. Fico feliz por tê-lo agradado, meu mestre. Logo que eu terminar com um projeto, irá habitar meu leito, bela mulher. E nele, muitas tão belas como você terão seu lugar e sua vez." Yaluta estava com seus sentidos tão à flor da pele que podia sentir o mago da luz negra dentro da pedra entre ela e o seu corpo. Ao cair da noite, ele voltou ao seu aposento mais oculto e foi vigiar primeiro o falso Lamarhun. Ficou vendo com que precisão um aparelho instalado na enorme caldeira colocava uma certa dose nos frascos, os vedava e conduzia as caixas. A velocidade era espantosa e dezenas de pessoas trabalhavam na linha industrial. À medida que as caixas eram fechadas, já eram carregadas nos veículos de transporte, que, após estarem lotados, partiam. Como um tráfico tão intenso não é descoberto pelos guardiões do templo, pensou Yaluta. Mas sua pergunta logo foi respondida. O seu iniciado guardião responsável pelo corpo de defesa interna entrou na fábrica e foi até o falso Lamarhun. Por causa do barulho, Yaluta não os ouvia direito. Mas viu quando um grande veículo de céu já foi lotado e o falso Lamarhun entrou nele e se foi. "Leve o elixir purificador, maldito! Assim teremos menos trabalho quando invadirmos a caverna da Serpente Negra." "Isso lhe dá prazer, iniciado?" "Grande mago!" "Não respondeu à minha pergunta." "Sim, isso me dá prazer." "Grande mago! Está vendo aquele iniciado guardião? Não é o responsável pelo corpo interno de defesa? Ele mesmo. Eu pensava que estivesse livre dessa praga. Mas até meus comandos estão vendidos a Lamarhun. Olhe! O canalha está guardando vários frascos no seu bolso quando somente uma gota dele já é suficiente para que alcance a vida eterna, no inferno. Tudo está muito confuso mesmo. Concordou o mago a seu lado. Vamos dar uma olhada nos outros pontos que nos interessam? Vá na frente que eu sigo. No mesmo segundo, os dois estavam vendo Leis estendida no leito com dois homens a acariciá-la. Yaluta então falou: "Vamos ao outro ponto, meu amigo." "Espere. Quem são esses aí?" "Um é o homem de minha inteira confiança no templo da ametista. O outro, não o conheço ainda, mas veja em seu peito a serpente negra. Mais um caído em todos os sentidos? O enfermo em breve terá de abrir suas 7 portas para poder dar passagem a tantos adeptos dos 7 sentidos das trevas da ignorância. Vamos embora agora? Está com ciúme?" "Eu não. Já a vi num leito com meia dúzia de homens ao mesmo tempo. A quantidade não importa para ela, mas sim a intensidade das sensações. Vamos sair daqui, pois estão fazendo algo que revolta os meus sentidos, e a lutar. Vamos, grande mago." Logo estavam na caverna de Lamarhun e o que viram não era menos incômodo ao grande mago. Um corpo de bailarinas executava uma das danças sensuais que Yaluta já vira Leis executar ao falso Lamarhun. O grande mago fez sinal a Yaluta de que iria embora, pois bailavam nuas sobre o pequeníssimo cristal incolor. Yaluta o seguiu e já no cristal do grande mago falou: "Daqui a pouco estará chegando lá o falso Lamarhun. Quero ver como será a distribuição dos frascos. Então vá sozinho porque vou entrar em contato com Cher." "Está bem. Amanhã cedo nos encontraremos aqui mesmo." E Yaluta voltou à caverna. Tanto vigiava a entrada quanto as belas bailarinas nuas. De vez em quando olhava ao fundo o poderoso Lamarhun extasiado com a dança sensual que imitava a sinuosidade das serpentes.
Quando a longa dança terminou, chegou o falso Lamarron. Yaluta ouviu ir saudar o poderoso Lamarron e ser chamado de Lamichor pelo verdadeiro. Então mais um mistério se esclarecia. Se ele era Lamichor, e tinha outros 6 sentidos com ele, o grande mago negro que o fizera o grande mago do Ônix devia ser outro dos 7 originais. Ou não? Também viu homens passarem com as caixas em pequenos veículos e entrarem por uma porta falsa que conduzia ao interior da montanha. Outras entradas e saídas deve haver por aqui, raciocinou Yaluta. Logo viu chegar outro veículo e dele descer outro homem que tomou um assento ao lado de Lamarron. Foi saudado como a Baal. Quanta luta em vão, pensou Yaluta. Estão todos vivos. Isso mesmo, filho. Grande mago. Cher. Sabia que o senhor não resistiria. Mas Yaluta viu um dos iniciados, que jurara destruir Lamarron, saudar o poderoso senhor da luz negra. Mais tarde outro poderoso mago chegou. E, por volta da meia-noite, os 7 tronos estavam reunidos. Então Lamarron falou com um tom de voz que não deixava dúvidas sobre sua autoconfiança. Amanhã, Lei Zambarie nos trará o iniciado da estrela até aqui, finalmente, teremos a fórmula completa do elixir da vida eterna. Até lá, ele já deve tê-la conseguido e nós a arrancaremos de sua memória. Depois disso, não precisaremos mais nos preocupar, pois seremos imortais. Irá espalhá-la pelo mundo, Lamarron? Não, a Baal. Os nossos leais servidores terão acesso a ela, mas os escravos continuarão a ter acesso somente a que os mantém sob nosso poder. Como Lei Zambarie trará o iniciado da estrela? Ela lhe dará uma bebida e ele dormirá. Quando aqui chegar, penetro em sua memória ancestral e lhe arranco o componente que ainda nos falta para alcançar a vitória final. Quando ele acordar, já não terá como ocultar nada de nós, pois lhe apresentaremos os fatos consumados. Aí, deixo tudo na consciência dele e logo será o guerreiro frio que conquistará para nós as partes do mundo que não sucumbirão ou submergirão dentro de alguns anos quando o grande cataclisma abalar este planeta. A gargalhada foi geral. Yaluta fez sinal e Cher e o grande mago o seguiram. Já em seu cristal, Yaluta falou, preciso de sua ajuda. Grande mago. Como? Quero que entre em minha memória e altere o nome do componente que Lamarron quer possuir. Vou voltar ao meu corpo e em 2 horas o encontro na enseada onde caiu. Estarei lá em 2 horas. Até lá. Yaluta voltou a seu corpo e saiu sozinho do templo da luz cristalina. Foi direto ao acampamento do iniciado da espada. Pouco depois, 2 veículos levantavam um voo rumo à enseada. Como de hábito, os 2 ficaram apenas com os templos de cristais peças íntimas e foram trocar informações à beira-mar. Quando o grande mago chegou, já haviam planejado como seria a luta dali em diante. Yaluta, boas notícias! Falou o grande mago. O elixir já começou a levar a vida eterna aos adeptos dela na carne. Vi muitos corpos sem vida no templo da coral. Ótimo! Espero que Lamarron e os seus cães também a conheçam antes de ir para lá. Saiam de perto vocês 2. Disse o grande mago a Cher e ao iniciado da espada. Preciso fazer algo em Yaluta. O grande mago hipnotizou Yaluta e o fez regredir até o campo negativo no interior do Ônix. Ali ele o trabalhou como somente um verdadeiro grande mago da luz cristalina o faria. Funben o foi conduzindo até os pontos em que a fórmula voltava à sua memória. Mesmo ali ele a alterava. Quando se deu por satisfeito, trouxe o espírito imortal de Yaluta de volta à matéria e novamente o fez confirmar a fórmula. Ao ver que ela estava protegida pela substituição do componente certo por outro errado, o despertou do transe hipnótico e o fez repeti-lo em raciocínio normal e acordado. Ótimo! Agora saia do corpo e revele-a em espírito. Yaluta a repetiu e o grande mago sorriu. Ao voltarem ao corpo ele tirou um frasco do bolso e mandou que bebesse. Para que é isso? Grande mago? Beba e não procure saber o porquê. Digamos que é um brinde para comemorar a vitória final. Depois que Yaluta bebeu, o grande mago falou, Cher, leve de volta a seus aposentos no templo da luz cristalina e ajude-o, pois passará mal por mais de 1 hora. Depois tudo voltará ao normal como ele.
Isso é preciso. Grande mago? Sim, e a lutar. É hora de receber o verdadeiro auxílio do seu mestre na matéria e em espírito. Se você tem sofrido tantos tormentos foi porque eu me recusava a aceitar a realidade que atingiu a todos. Fico feliz de que finalmente tenha saído do seu isolamento ante um quadro tão confuso como o nosso. Entre logo no seu veículo que o efeito começará em instantes. Mal ia lutar entrou no veículo, caiu em convulsão. Vá logo, Cher. Não se preocupe, pois ele não irá morrer. Sim, senhor. Pouco depois ela estacionava no pátio interno e pedia socorro aos guardiões. E a lutar foi levado a seu quarto onde Cher ficou a sós com ele. Uma hora depois ele começou a voltar a si. Pouco depois já estava plenamente restabelecido e dono do seu raciocínio e movimentos. Ao se encontrar semi-nu exclamou, você se aproveitou da minha inconsciência, Cher? Não. Apenas tirei suas vestes, pois transpirava muito. Ah! Acha que devia ter me aproveitado? Penso que sim. Mas como não ousou fazer isso, sou tentado a convidá-la a ficar comigo o resto da noite, pois essa poderá ser realmente minha última noite não só ao seu lado como neste mundo. Quantas noites nós tivemos, e a lutar? Muito poucas, Cher. Então pare de falar e realize-me como mulher, amor de minha vida. Não se incomoda de seu amor ser um homem totalmente viciado neste sentido? Tenho toda a eternidade para purificá-lo, pois outras vidas na carne ainda teremos. Talvez venha a viciá-la também. Que importa? A seu lado, tudo que comigo fizer me parecerá virtudes agradáveis de serem vividas. Como é bom ouvir, ver e sentir quem amo. Não preciso despertar meu dom negativo para me realizar e muito menos pensar que estou traindo e sendo traído. Tudo é tão natural e, ao mesmo tempo, tão agradável. Um sorriso seu me ilumina mais do que qualquer luz terrena, pois ilumina minha alma. Seus olhos brilham igual às estrelas no firmamento e seu corpo é tão gostoso de se acariciar que é como se eu estivesse acariciando seu espírito imortal, inseparável do meu desde nossa origem. As lágrimas que vejo rolarem dos seus olhos são como as águas da mais pura fonte ou mesmo da mais cristalina cachoeira. Sua respiração ofegante e o seu hálito momo são como a brisa das noites de verão, e o som que produz se assemelha ao dos trigais, vergando sob a força constante dos ventos do sudoeste. Olho seu rosto e vejo uma rosa desabrochar diante dos meus olhos. Se aspiro forte, inalo o mais suave dos perfumes e o mais inebriante de todos, pois toma conta de todos os meus sentidos, como só a beleza cheia de virtudes consegue. Se a toco, sinto as ondas de prazer que seu corpo irradia. Se acaricio sua pele meu corpo vibra todo, pois ela subtrai todo o meu poder e razão. Se a tomo em meus braços então começo a vibrar, pois sei que estou vivo. Somente o amor de minha vida pode manter-me vivo num meio tão mortal como este em que vivemos. Se estou vivo, é porque amo. Apenas os que amam vivem. E muito mais vive quem pode amar o amor de sua vida. Cher, ainda que eu venha a morrer, meu amor por você me manterá vivo para sempre, pois neste momento não sinto as vibrações do desejo, sinto apenas as do meu amor por você. Cher nada falou. Apenas se deitou a seu lado e os dois foram levados ao êxtase do amor. Ao amanhecer e a lutar foi acordado com batidas insistentes na porta do seu quarto. Cobriu Cher e vestiu um roupão para ver do que se tratava. Um guardião e vários sábios o esperavam aflitos do outro lado da porta. O que está acontecendo, guardião? Muitos estão morrendo, poderoso Sheferchi. Notícias nos chegam de todos os pontos do reino dos cristais e de outras partes do mundo. Eu sei, guardião. Quase morri esta noite. Acho que é uma epidemia mundial. Quem tiver imunidade a ela não perecerá. Comecem a incinerar todos os corpos imediatamente e envie ordens neste sentido a todos os grandes templos imediatamente. Não deixem de incinerar um só corpo tanto neles como nos campos. Que os crematórios funcionem a toda carga dia e noite, pois somente assim não contaminaremos os que ainda não foram atingidos pelo vírus dessa epidemia. Vá logo e avise a todos os grandes templos. Sim, senhor. Com sua licença.
Todos saíram e Aluta fechou a porta do seu quarto. Cher havia acordado com a conversa. O que houve, Aluta? A vingança de Deus contra os homens que ousaram desafiar seus princípios imutáveis teve início, Cher. Em algum lugar do universo. Deus chora de tristeza pela ignorância que tomou conta da humanidade e quando suas lágrimas caírem sobre o planeta, queimarão como fogo, inundarão os oceanos e abalarão a terra em todos os rincões mais afastados. A fúria dos suspiros de tristeza do sagrado Lai arrancará os oceanos dos seus leitos e novos leitos se formarão onde outrora só existia vida, alegria e amor. Você parece um mensageiro da morte, Aluta. Não, Cher. Apenas sou alguém que ousou servir a Deus nesse tempo tão confuso. Mas temos de nos acostumar a viver onde o mal ousará desafiar o bem em pé de igualdade e com uma ousadia jamais vista. Será o meio no qual iremos reencarnar por milênios e milênios. Estou com medo, Aluta. Não tenha, meu amor. Tudo está sendo feito por Deus em função das suas leis evolucionistas. E, se assim é e será, é porque assim ele quis, pois outra alternativa ele não teve para poder impulsionar para frente e para cima os bilhões de espíritos imortais que caíram nos estágios duais de suas evoluções, realizadas só no mundo espiritual e em outra dimensão deste ou de qualquer outro planeta do universo, que é o corpo sagrado do Senhor da Luz. Abrace-me e diga que voltará para que eu não me sinta sozinha quando essa hora chegar. Procurarei não me esquecer disso, Cher. Vamos tomar um banho e depois comeremos um pouco. Meia hora depois, Aluta fazia sua refeição com Cher quando dois sábios entraram sem pedir licença. O que houve, senhores? Mais notícias, poderoso Sheferchi. A morte se alastra por todo o planeta. As mortes alcançam a cifra das dezenas de milhões. Nada poderemos fazer além de continuar cremando os corpos dos mortos. Gostaria de saber onde se iniciaram as mortes, pois assim localizaríamos o vírus. Elas estão acontecendo em todo o mundo, poderoso Sheferchi. Ninguém está livre dela. Divulguem uma nova ordem em todo o reino. Que as famílias se isolem de qualquer contato por um mês. Não visitem parentes nem amigos e só saiam de suas casas para trabalhar ou adquirir os alimentos básicos à sua sobrevivência. Nós a divulgaremos imediatamente, poderoso Sheferchi. Diga-me, sábio do Ônix, já pararam as mortes no interior do templo? Ainda não. Mantenha os portais de ingresso a ele fechados até que cessem as mortes. Quase morri ontem à noite e não quero correr esse risco mais uma vez. Envie um guardião até o templo da Ametista para suspender a reunião que teríamos hoje à noite. Mande avisar Lei Zambari que se mantenha isolada do contato com o público. Farei isso, poderoso Sheferchi. O senhor também evite um contato direto com as pessoas enquanto durar esta epidemia, pois senão logo não terei mais nenhum auxiliar a me servir. Façam como eu, cubram a boca e narinas com um tecido para evitar a inoculação do vírus mortal. Sim, senhor. Aluta sentia que estava sendo espionado, mas não detectava quem fazia isso. Assim que o sábio do Ônix saiu da sala de reuniões, ele foi a seu aposento mais oculto e penetrou no cristal. Logo estava na caverna de Lamaron. Um dos 7 estava concentrado diante de um ônix e outro diante de um âmbar. Aluta foi direto ao ônix do sábio e, sem olhar quem era, ceifou-lhe o fio da vida. Depois foi a deusa do âmbar no topo da tiara de leis âmbar e ceifou mais outra vida. Depois voltou à caverna. 2 dos 7 poderosos estavam mortos. Logo que foram descobertos, o pânico tomou conta do salão de pedras. Eles estão mortos, poderoso Lamarron. Então esses malditos trouxeram o vírus à nossa caverna impenetrável. Ninguém jamais entrou aqui ou sequer suspeitou que havia vida no interior desta montanha. Isso é uma ironia do destino. Por quê, Lamarron? Perguntou outra das cabeças. Por quê? Porque os iniciados mais poderosos vêm tentando nos destruir há séculos ou mesmo nos encontrar sem o menor sucesso e agora um maldito vírus de origem desconhecida penetrou em meu refúgio e já matou metade dos meus escravos. Façam como o maldito iniciado da estrela falou e cubram a boca e as narinas. Somente assim quem ainda não está contaminado terá alguma chance de sobreviver. Com uma rapidez espantosa todos cobriram os rostos.
Um de vocês volte a vigiar Leis e outro sábio do Ônix, pois temos de estar informados caso descubram a causa desta epidemia. Outro dos 7 sentidos foi vigiar o sábio do Ônix, e Yalutar esperou um pouco antes de agir, pois senão o mago da luz negra que se fizera passar por Lamarron e o enganara iria desconfiar. E foi exatamente a ele que o verdadeiro Lamarron mandou que fosse vigiar a bela e sensual Leis. Assim que ele mergulhou no âmbar, Yalutar saiu do minúsculo cristal. Quando o falso Lamarron instalou-se no âmbar, uma espada vingadora ceifou-lhe o fio que o ligava com o corpo carnal. Mas Yalutar o agarrou e segurou, pois já dominava todos os mistérios das pedras, e o levou até o meio neutro. O grande mago da luz negra olhava atordoado para Yalutar. Onde é o outro refúgio de Lamarron, maldito? Não sei! Exclamou ele. Fale ou eu o soltarei e irá direto ao centro negativo do âmbar e será triturado até ficar do tamanho de um átomo do âmbar. E olhe que ninguém mais o resgatará dele se eu soltá-lo. Então jure pelo seu Deus que não me enviará ao interior negativo do âmbar. Revelará onde é o refúgio que ele usa para enganar a todos nós. Sim, mas apenas se você jurar pelo seu Deus que não me enviará ao centro negativo do âmbar. Está certo, maldito. Só para descobrir tal coisa juro pelo meu Deus que não o enviarei ao centro negativo do âmbar. Agora me diga onde Lamarron tem se ocultado todos estes séculos. Ele, quando quer dominar um grande templo, toma o elixir e rejuvenesce até a idade de 20 anos e ingressa nele. Então vai dominando-o até colocar um dos seus no poder. Ele vai corrompendo todo o corpo da hierarquia. Compreendo. E hoje, quem é Lamarron fora desta caverna? Ele é o grande mestre da luz dourada no Templo da Serpente Dourada no extremo sul dos domínios dos Vermelhos. Quem mais está ligado a ele lá? A maioria dos componentes da hierarquia. Somente uns poucos, que não interessa a ele corrompê-los, estão livres de cair. Por que ele não os corrompe? São pessoas de ligação com outros templos, e se caíssem, seriam descobertos nos contatos externos. Na ausência dele, quem assume o comando? O mestre da luz verde, pois é um dos 7 maiorais da hierarquia. Quem é ele? Lumer. Quero saber onde ficam os outros 5 cabeças. Não sei. Ou me conta ou solto imediatamente, pois sei que os 6 que chegaram na caverna e se fizeram passar pelas cabeças são falsos. Não posso dizer isso senão Lamarron me matará. Você já morreu para a carne, idiota. Agora tem de se livrar do ponto negativo do âmbar ou eu o solto imediatamente. Não, eu conto. Quero os verdadeiros 7 cabeças, pois se mentir não voltarei aqui para livrá-lo. Vai me deixar aqui? Até descobrir se fala a verdade ou mente. Mas ele vem aqui e me destrói. Vou dar-lhe uma melhor proteção. Mestre da luz negra! E, no instante seguinte, Yalutar já estava com ele no interior do cristal puro de sua peça de grande mago da luz cristalina. E então? Aqui ele não pode penetrar. Agora fale. Muito bem, vou confiar em você, iniciado. Confie e não o levarei de volta ao âmbar. E o homem contou tudo o que Yalutar queria saber. Quando Yalutar ouviu tudo, o soltou e ele foi para o polo negativo do cristal translúcido, o pior dos centros negativos das pedras. Como eu disse, jurei pelo meu Deus que não o soltaria no âmbar. E Yalutar voltou a seu corpo e chorou muito. Somente quando deu vazão à sua mágoa voltou a raciocinar com lógica. Imediatamente voltou ao cristal e foi até a caverna. 2 outros cabeças estavam vigiando através das pedras. Imediatamente Yalutar ceifou suas vidas e depois voltou ao corpo carnal. Com uma poderosa mensagem mental ele despertou as corais e enviou ordens para picarem os homens que lhe interessavam. Quando, com a terceira visão, as viu se moverem, voltou ao cristal e pôde vê-las picarem os homens, distraídos por graves problemas. Ele viu o grande e poderoso Lamarron olhar para o lado no exato momento em que a coral dava o bote. As presas dela se cravaram na sua boca e segundos depois ele caía morto. Todos os presentes na sala foram picados. E Yalutar então voltou a seu corpo e deu uma gargalhada, com o ódio a impregná-la. Maldito! Finalmente matei Abaal! O verdadeiro Abaal!
Yaluta apanhou o seu cristal com a lâmpada e o colocou numa sacola. Depois foi até o quarto, onde Cher o aguardava, e falou-lhe: "Vou sair, minha querida. Só voltarei quando for o momento de eliminar o verdadeiro lã marrom." "Quem é ele, Yaluta? Abra o seu mental para mim, Cher. Antes preciso saber de algo." Ela se colocou sob seu poder e Yaluta vasculhou sua memória ancestral. Somente quando confirmou que podia confiar nela, ele lhe contou quem era o poderoso Lamar Ro'onep. Cher também chorou muito ao ouvir a revelação do nome do verdadeiro lã marrom. "Se não consegue dominar-se, então é melhor ocultar-se até eu resolver tudo, Cher. Eu me controlo, Yaluta." "Mas diga-me, por que isso?" "Não sei. Acho que só saberemos a verdade se penetrarmos em seu mental ou o próprio Criador Divino nos contar a verdade um dia desses." "O que fará agora, Yaluta?" "Vá para junto do iniciado da espada e aguarde minha volta." "Até onde irá?" "Vou trancar-me em meu aposento mais oculto e pensar. Quando eu souber como agir, vou buscá-la." "Está certo. Mas antes vou apanhar um punhal e ocultá-lo sob minhas vestes, pois, com exceção de você, já não confio em mais ninguém." "Faça isso." Logo ela entrava em seu veículo e partia. Yaluta chamou os guardiões restantes e depois de todos reunidos ordenou-lhes: "Retirem todo e qualquer tipo de pedras de suas vestes e veículos e as tragam ao depósito de descargas." Quando todos haviam se desfeito de quaisquer pedra, deu outra ordem: "Apanhem as nossas melhores armas e veículos de combates, pois vamos partir para uma longa jornada de lutas." Enquanto eles se preparavam, Yaluta entrou num veículo e saiu do templo, mas só foi até a entrada usada para saírem os veículos com o elixir da vida eterna. Com um disparo abriu e depois, com o disparo de uma poderosa carga, explodiu tudo ali dentro. Tão forte foi a explosão que o grande templo foi abalado em seus alicerces. Logo ele estava de volta e assumiu o comando do corpo de lutas. Então dirigiu-se a mais 5 outros grandes templos e arregimentou todos os guardiões deles. Quando olhou a quantidade de veículos de combates prontos para a luta, deu ordens de partida para a longa jornada. O primeiro local a ser atacado foi a montanha onde Leis deveria levá-lo. Quando o ataque cessou, a montanha havia sido reduzida a fragmentos e uma planície agora existia em seu lugar. "Vamos ao Templo da Luz Dourada, guardiões." Yaluta o cercou por todos os lados e deu um ultimato: "Rendam-se ou os reduziremos a pó." Após a rendição, Yaluta quis falar a sós com o mestre da Luz Verde. Mas antes ele foi deixado nu. "Não quero que Lamarron me veja através do seu cristal maldito", pensou Yaluta. Quando ficaram a sós, foi logo falando: "Ou me abre o seu mental ou o esfolo vivo, Lumer." O espanto do homem foi muito grande. "Como me descobriu, iniciado da estrela?" "Isso não importa, maldito. Quero sua memória imediatamente." "Prefiro a morte, iniciado." "Você é quem pediu, Lumer." "Vou lançá-lo no poço da serpente dourada." "Não, isso não." "Por que não?" "Vamos ver o que acontece a seu mental quando o veneno dela atingir seu cérebro, Lumer." "Você sabe o que acontecerá, iniciado." "Sim, eu sei." "Entrego-me." "Pode penetrar em minha memória." "Vou adormecê-lo antes, pois não quero traições." "Você teme o meu poder, iniciado?" "Sim, Lumer." Yaluta o adormeceu com uma dose de sonífero e depois penetrou era sua memória. Somente quando confirmou tudo o que lhe havia dito o Mago da Luz Negra, Yaluta saiu de sua memória. Então ordenou a morte dele no Poço da Serpente Dourada. Lumer morreu dormindo. Depois Yaluta ordenou a saída de todos e explodiu o templo era instantes. Dali rumou a outro ponto da terra onde estava oculto outro dos 7 sentidos do mal. 3 dias se passaram nessa ofensiva. Parou somente quando apenas um deles restava. Então deu ordens para seu poderoso corpo de lutas ir direto ao templo da Coral. Houve uma reação, mas logo foi dominada. Yaluta retomou ao templo onde havia adquirido quase todo o seu conhecimento como mago do arco-íris. No grande salão, ordenou a um guardião que abrisse uma tampa e se afastasse. Yaluta desceu por uma escada e foi até um escuro porão.
Ali acendeu uma lanterna e viu uma cela. Ao abrir sua porta viu um ancião esquelético deitado numa cama imunda. Como o ancião dormia, Lalutá penetrou em sua memória ancestral e soube tudo o que tanto desejava. Depois o despertou e com lágrimas nos olhos o levou para a luz e o ar puro. Os olhos do ancião com longas barbas inundaram-se de lágrimas ao ver o rosto de Lalutá. Um pranto convulsivo brotou dos lábios dele e Lalutá o acompanhou. Tanta foi a emoção deles que Lalutá se sentou e ficaram abraçados e chorando. Quando as emoções amainaram, Lalutá o levou até um aposento e ali duas servidoras deram-lhe um banho e depois o vestiram. Uma sopa foi trazida e servida a ele. Lalutá postou 2 guardiões na porta do aposento e foi limpar o grande templo dos últimos servos de Lamarron. Poucos foram os que ficaram vivos depois de sua ação fulminante. Quanto aos que restaram, Lalutá penetrou no mental de todos. Só quando confirmou que não haviam caído, explicou-lhes quem era o ancião e o que havia acontecido. Então Lalutá falou dos acontecimentos que logo se abateriam sobre a face da terra e da ilusão dos que haviam se perdido na tentativa de conseguir a vida eterna carne. Dali ele rumou ao templo da luz cristalina. Ao chegar, poucos servidores ainda restavam. Idiotas, pensou Lalutá. Finalmente conheceram a imortalidade e acredito que não gostarão dela. Se era para o ser humano ser imortal, Deus o teria feito imortal na carne e não em espírito. Estúpidos! Lalutá então foi a seu aposento mais oculto, mergulhou em seu cristal de grande mago da luz cristalina e foi até o do grande mago. Ele dormia ao lado de seu cristal. Então ele saiu do aposento mais oculto e deu ordens aos guardiões para que voassem até próximo de onde estavam os corpos de luta do iniciado das 7 espadas e o avisassem que logo o poderoso Shefershi iria até ele. Assim que seu poderoso corpo de lutas partiu, ele foi até o serpentuário e recolheu uma coral. Depois de encantá-la, a recolheu numa bolsa e saiu rumo ao encontro com o iniciado das 7 espadas da morte. Ao descer do seu veículo, Lalutá foi recebido pelo próprio iniciado, que foi logo perguntando, onde esteve e por que uma força completa de lutas, meu irmão na luz? Tenho algo a resolver, iniciado da espada. Onde está o grande mago? Foi com Sher ao templo da ametista. Vamos para lá, meu irmão na luz. Mas antes me deixe vasculhar sua memória ancestral? Por quê? Preciso saber se você não é um caído também. Duvida de mim? Não. Só quero ver se posso confiar em você ou não. Posso exigir a mesma coisa de você, iniciado na estrela. Sei disso, iniciado da espada. E então, como ficamos? Vamos nos sentar e ver quem consegue penetrar na memória do outro primeiro, pois só assim poderemos resolver isso. Como queira, iniciado da estrela. Lalutá colocou sua bolsa num canto e deixou seu fecho aberto. Assim que sentou, deu a ordem mental à coral encantada. Imediatamente ela começou a se mover enquanto os dois concentravam todos os seus poderes mentais. Com os olhos fixos nos de Lalutá, o iniciado não viu a coral chegar às suas costas, lançar-se sobre ele e picá-lo no braço. Imediatamente Lalutá Águia Libra errou e tomou a encantá-la, recolocando-a na bolsa. Depois foi até o corpo do iniciado e com a lâmina afiada de sua espada simbólica raspou uma parte de seu couro cabeludo. Lá estava a marca da serpente negra a traí-lo. Como imaginei, meu irmão nas trevas! O tempo todo você sabia dos meus movimentos e por isso não venci Lamarron antes. O seu contato comigo servia para mantê-los informados do que os outros nunca saberiam. É uma pena, pois cheguei a amá-lo como um verdadeiro irmão, meu irmão nas trevas. Lalutá saiu da tenda e rumou diretamente a seu veículo. Quando chegou onde estavam estacionados os seus guardiões, deu uma ordem: ataquem estes invasores do nosso reino e não deixem nenhum fugir com vida. Assim que terminarem, voem até o templo da ametista e, caso não saia ninguém para recebê-los, reduzam tanto o grande templo como seus ocupantes a pó, sem deixar ninguém escapar. Entendido? Sim, poderoso Shefershi. Lalutá partiu acompanhado por um grupo de veículos que compunham sua defesa. Assim que estacionaram, um iniciado veio recebê-los. O homem não teve tempo de falar nada, pois os guardiões de Lalutá o eliminaram de pronto.
Comecem a prender todos os iniciados guardiões, e se reagirem, mate-os. Sim, senhor. E a lutar foi direto onde estava Lei Zambarie, pois ela poderia informar-lhe o que queria. No ombro, ele levava a bolsa com a coral encantada dentro. Leis, ao ouvir baterem na porta, a abriu assustada. Ao ver que era lutar, o abraçou e beijou carinhosamente e depois perguntou-lhe, meu amado, por que tanta demora? Estava esperando a epidemia fazer seu trabalho purificador, Leis. Vejo que ela não a atingiu. Por sorte, não morri, Shefershi. Vamos, Leis, onde está o grande mago da luz cristalina? Acompanhe-me, poderoso Shefershi. E a lutar seguiu até outra ala e ela mostrou-lhe uma porta. Ele está ali, Shefershi. Eu o prendi, pois julguei que era um perigo para nós. Ele é meu mestre, Leis. Confio tanto nele que deposito minhas mãos no fogo por ele. Eu não sabia, disse ela, encabulada. Está tudo bem, Leis. E onde está Cher? Dormindo no quarto ao lado. Venha, eu lhe mostro. Leis abriu-lhe a porta e um arrepio tomou conta do seu corpo. Imediatamente colocou a bolsa num canto, já com o fecho aberto. E a lutar foi até ela e beijou seu rosto. Depois foi ao encontro do grande mago da luz cristalina. Ao sair, não só não trancou a porta como ainda deixou um vão aberto. Também enviou uma ordem mental à coral encantada, que começou a mover-se. Leis abriu a porta e entrou, seguida de Alutar. Esse sorriu ao ver o grande mago sentado na posição ritual e com o seu cristal na frente. Pensei que não viria mais, iniciado da estrela. Tive muito trabalho para destruir o santuário de Lamarron. Conseguiu? Sim, respondeu Alutar. Onde mais você atacou? O grande templo da coral. Eu o reduzi a pó. Grande mago. E depois eliminei meu inimigo mortal. Quem era ele? O iniciado das 7 espadas da morte. Cher não lhe falou? Sim. Foi por isso que achei melhor virmos para cá e aguardar sua vinda. Eu sabia que você se encontraria aqui com seus guardiões. Nisso os guardiões de Alutar bateram na porta. Leis foi abri-la e eles entraram. Prendam-na imediatamente, guardiões. Ordenou. Leis foi segura por 2 deles e Alutar revistou todo o corpo dela. Depois falou-lhe, confiei em você, Leis. Foi uma pena ter me traído. Em seguida ele lhe aplicou um sedativo e ela caiu adormecida. Levem-na imediatamente ao templo da luz cristalina e a coloquem no aposento mais oculto do templo e depois fechem a porta e retirem a chave. Não saiam dali até eu voltar. Sim, senhor, poderoso Shefershi. Os 2 guardiões saíram e Alutar deu outra ordem aos restantes. Vasculhem este aposento à procura de alguma ou várias serpentes negras. Os guardiões vasculharam tudo e encontraram 2 delas, mas encantadas. Com 2 disparos elas viraram pó. Somente depois de tudo vasculhado, Alutar deu-se por satisfeito. Um dos guardiões lhe perguntou, o que fazemos com os prisioneiros, poderoso Shefershi? Matem todos e depois esvaziem este templo. Sim, senhor. Eles saíram e Alutar sentou-se com ar cansado. Está tudo terminado, não? Quase tudo. Grande mago. Agora só faltam nós 2. Como assim? Sabe do que estou falando, Lamarron Web? Como? Ouviu bem o que eu disse, Lamarron. Todas as outras cabeças já foram cortadas e agora só falta a sua. Então já não adianta mais eu me ocultar, não? Isso mesmo. Mas por que desponto-se a Cher que o iniciado era o verdadeiro Lamarron? Eu sabia que você iria vasculhar a memória dela. Muito inteligente de sua parte, mas sabia que você havia mentido a ela por isso a adormeci com um sedativo e coloquei uma serpente negra encantada no quarto em que ela está dormindo. Caso você não me obedeça, ela morre, pois só preciso de uma ordem mental para despertar minha escrava negra. Muito inteligente de sua parte, Lamarron. Se sobrevivi 300 e tantos anos oculto é por ser muito inteligente, iniciado da estrela. Para que tantas mortes entre seus adeptos, Lamarron?
Por que não matou-me antes se sabia que eu ia envenenar a todos? Eu estava perdendo o controle há muito tempo, iniciado. Cada cabeça tomou-se um corpo independente na busca do elixir da vida eterna. Eu teria de conviver com isso para sempre. Então deixei você consegui-lo para mim e ninguém mais. Então você não sabia realmente qual era o componente que faltava quando falou aquilo para mim, certo? Não. Eu não podia penetrar no ponto negativo do ônix. Assim, só vigiava seus movimentos a partir do seu aposento mais oculto. Eu já fui um grande mago da luz cristalina e conheci os mistérios que me possibilitavam mover-me nele, e também os que me estavam vedados. Então o fiz acreditar que já conhecia a fórmula para que a obtivesse em primeira mão e mantivesse meus domínios sobre os outros. Eu seria eterno com o elixir e meus novos servos só obteriam um elixir incompleto. Assim nunca mais seria afrontado pelos outros grandes magos e negros que dominavam os outros 6 sentidos. Além do mais, quando você intrigou o espírito de Ler aos guardiões da lei, eu acabará de mergulhar no cristal e soube que você havia obtido a fórmula completa. Então somente precisava fazê-lo acreditar que outro Lamarron iria obtê-la e instruir o meu escravo a falar que iria adormecê-lo para penetrar em seu mental e vasculhar sua memória para obtê-la. A partir daí sabia que você confiaria totalmente em seu mestre na carne e em espírito. Muito inteligente, Lamarron Web. Não muito, pois não imaginei que iria cortar o fio da vida de um escravo que conhecia meu segredo e depois vasculhar sua memória à procura de mais um Lamarron, se já tinha o verdadeiro ao seu alcance. Isso realmente não estava nos meus planos e sequer me ocorreu. Mas por que continuou com a farsa se já sabia qual era o último componente que lhe faltava? Eu queria que você matasse todos naquela caverna. Assim eu iria assumir o cargo de grande mago da cobra coral e dominaria o mundo a partir do grande cataclisma que já se aproxima. Então a lenda de Lamarron teria desaparecido. Muito inteligente mesmo. Você mataria o iniciado das 7 espadas e ninguém mais o incomodaria, não? Sim, pois até ele estava à procura do último componente da fórmula. A serpente sob a cama dele fui eu quem colocou, pois ele realmente estava de acordo com o GMCC. Para se apossar dela primeiro, e assim se libertarem do meu domínio. Nada e coisa alguma tem valor se não lhe servem, não é mesmo? Exatamente, iniciado. Acabou-se, Lamarron Web. Eu vou matá-lo agora. Não vai não, iniciado da estrela. Eu quero ver se você é tão corajoso como diz. Por quê? Quando consultei o oráculo de minha vida, ele me disse que quando o primeiro que matei, para assumir o seu cargo, voltasse à carne eu morreria. Então me precavi antes. Por que me deu aquela bebida depois que lhe dei o que mais queria? Era aquela sua precaução? Matar-me? Eu só estava testando um novo componente no elixir da vida eterna na carne, que já havia testado em mim. Quis ver se a reação seria a mesma. O que adicionou? A única coisa que eu ainda não havia testado, além do componente correto. E que componente era aquele? Lágrimas humanas. Como sua reação foi a mesma, o descartei como que faltava e acreditei no que conseguiu retirar da memória de Lerra Macho Re. Não consigo me lembrar do nome do verdadeiro, pois você o apagou. Então por que colocou este em minha memória? Gostaria de possuir a fórmula? Não. Já fiz uma porção para mim, mas posso dividi-la com você. Para quê? Dividir com você as glórias do novo mundo que em breve surgirá. Por que dividi-lo se jamais quis dividir coisa nenhuma? Quero-o ao meu lado, iniciado. Dirigirei a hierarquia religiosa e você a civil. Assim reinaremos absolutos sobre a humanidade. Eu o tiraria do poder em pouco tempo, Lamarron. Isso não, iniciado. Somente eu conheço a fórmula, pois apaguei vários componentes e não apenas o que faltava. Assim, só eu fornecerei o elixir a partir do meu templo e você manterá o nosso poder com suas armas. Você só terá a ganhar com nossa aliança. Qual a sua precaução, Lamarron? Perguntou Yalutar, impaciente. Muito bem, iniciado, vou dizer-lhe. Coloquei 7 serpentes negras no quarto de Cher e você notou a presença delas lá, não? ST? Sim.
Uma está debaixo da coberta que a cobre e ela está sob domínio direto das vibrações do meu mental. Caso ela pare de receber minhas vibrações, voltará a ser o que sempre foi, uma assassina. Então, se me matar, Cher morre. Como ficamos? Qual a sua proposta, Lã Marrom? Bebo o elixir da vida eterna e ela vive. Por que deseja tanto que eu viva eternamente na carne? Se desejar isso, sua estrela se apagará. Se aceitar, por uma vida humana, ela se apagará do mesmo jeito, pois estará adquirindo exatamente o que veio eliminar. Vi isso em sua memória ancestral quando penetrei em seu mental. Essa foi a missão que você recebeu, primeiro em espírito e depois já na carne através do seu gênio tutelar. Então, se você a ingerir, será eterno na carne e saberá que caiu diante dos 21 guardiões da lei. E quem cai não pode esperar coisas boas para seu espírito. Está trocando minha queda pela vida de Cher? Não é só isso, iniciado. Tem um círculo mágico firmado onde o espírito dela será aprisionado caso ela morra. Que tipo de círculo? O que envia um espírito ao nono círculo negativo? Maldito! Desse círculo não há saída. Sei disso, iniciado. Ou apago sua estrela na carne ou apago a carne e o espírito da única mulher que anula o seu dom negativo. Somente ela tem esse poder, pois ela é o positivo no seu negativo e você é o positivo no negativo dela. Você procurou saber tudo sobre mim, não? Tudo, iniciado. Precisava saber tudo, pois apenas assim o oráculo não se confirmaria e, o que me faltava, conseguia ao me passar pelo grande mago da luz cristalina, o único em quem você confiaria sua vida. Eu achava que você era um gênio, Lã Marrom, mas vejo que é um louco. Não sou louco, iniciado. Caí em todos os sentidos, portanto, tudo me é permitido. Tem razão, Lã Marrom. Tudo lhe é permitido, pois Deus, para você, já não existe. Mas posso viver na carne para todo sempre. Bebo o elixir e todas as leis âmbar do mundo serão suas. Todas as mulheres que viu no salão dançando para o mestre da luz negra serão suas. Todas as mais belas mulheres serão suas e ninguém o impedirá de possuí-las, iniciado. Terá Cher e todas as outras exclusivamente para você. Está me tentando, Lã Marrom? Sim, iniciado. Terá em troca não apenas a liberdade do espírito de Cher como seu corpo e o de toda mulher que agradar o seu dom negativo. E como elas o agradam, não? Sim, toda mulher agrada o meu dom negativo, mas algumas o agradam muito mais. Então o que está esperando para cair em todos os sentidos? Não, não e não. Então me mate, iniciado. Não preciso matá-lo, Lã Marrom. Por que não? Logo este templo começará a ser destruído e morrerei, assim como você e Cher. Eu vou para junto do meu senhor nas trevas, você irá para sua esfera, mas Cher irá ao nono círculo. Não tenho saída, não é mesmo? Não. É sua queda pelo espírito dela. Sei que por ela você se sacrificará, pois em caso contrário sua culpa será quase tão grande quanto sua queda. Mas você saberá que preferiu viver na luz enquanto condenou o espírito imortal dela, e isso destruirá do mesmo jeito que se tivesse caído. Então, como é um iniciado na origem, sabe que ela é mais importante que você, pois foi por você que ela se os templos de cristais pôs a seu serviço e é o responsável pelo espírito dela. Além do que ela também é uma iniciada na origem e vale tanto quanto você aos olhos da lei. E a lei não o perdoará por ter trocado a sua luz pela luz dela. Você me derrotou, Lã Marrom. Eu sei disso, e a lutar. Desde que você nasceu venho protegendo para este dia. Somente com sua queda consigo a imortalidade. Este foi o seu oráculo? Sim. Então viva a sua imortalidade, Lã Marrom. Onde está o elixir? Em meu bolso. Já o tomou? Não. Por que não? Esperava sua chegada para ingeri-lo, senão não valeria a pena tomá-lo sozinho. Espera que eu seja o primeiro a tomá-lo, não? Isso mesmo. Então não cairei, Lã Marrom. Por que não? Penso que você colocou veneno ou mesmo que este seja um dos frascos que você me viu envenenar. Mas não é um deles e muito menos foi envenenado.
Não acredito em você. Mas... não adianta, Lã Marrom. Agora sei que os 21 guardiões compreenderão que eu não podia trocar minha vitória e o espírito de Sher, que certamente matará, pelo veneno que está querendo que eu beba. Mas não é veneno, e a lutar. Aqui nós temos o elixir da imortalidade. Então o beba primeiro, Lã Marrom. Se você me provar que esse não é um dos frascos envenenados ou somente um poderoso veneno, então eu o tomarei também. Então jure pelo seu Deus que o beberá caso não seja um veneno. Quer que eu jure pelo meu Deus, o único sentido por quem vivo, que cairei? Sim. Isso é o cúmulo. São minhas condições, e a lutar. Está bem. Eu juro pelo meu Deus que me curvarei ao seu Senhor nas trevas caso não morra por causa do seu elixir da vida eterna na carne. Ótimo, e a lutar. Ingerirei a primeira porção dele. Lamar Ronwep despejou num copo especial metade do conteúdo do frasco e o bebeu. Imediatamente ele caiu no chão. O que houve, Lamarron? Era ou não era veneno? Não. Algo está errado. Estou paralisado, sem poder mover-me. Estou vendo, Lamarron Web. Nem ordens mentais está conseguindo enviar as suas serpentes. Sei que está tentando, mas não consegue. Vou livrar Sher da morte enquanto agoniza. E a lutar foi até a porta do outro aposento e a abriu. Sobre Sher estava a coral encantada. Com uma ordem sua, a coral saiu de cima dela e do quarto, indo em direção ao aposento em que Lamarron agonizava. Então Yalutar procurou ser muito cauteloso e com a ponta da espada levantou o cobertor que cobria Sher e viu a serpente negra morta. A coral a havia picado logo abaixo da cabeça, e bem no papo macio. Com a espada a jogou fora da cama e apanhou Sher no colo, retirando-a do quarto rapidamente. Ao sair trancou a porta à chave. Ao passar pelo quarto onde Lamarron estava, viu a coral pronta para picá-lo, e ele sem poder mover-se. Com uma vibração mental a conteve e foi até perto dele e lhe falou: eu sabia que o elixir estava envenenado, Lamarron. Você somente viu os 21 guardiões da lei, mas não ouviu que lhes pedi mentalmente que apagassem o último componente de minha memória e o substituíssem por algo que me mataria caso tentasse conseguir a vida eterna na Kane. Então você não foi enganado por um mortal, mas foi punido pela lei. Por quê? Sua missão terminou, Lamarron Web. Você já havia criado na face da Terra o meio próprio no qual os caídos no estágio dual da evolução terão um meio mais ou menos parecido ao em que vivem, onde poderão reiniciar suas evoluções. Aqui terão o corpo carnal para adormecer seus mentais negativos, despertados em todo o seu poder de vibração. A carne será, para eles, uma ameaça aos seus vícios, pois saberão que vida eterna somente é possível no espírito e na luz, porque fora da luz existem apenas trevas, que é sinônimo de morte. As lágrimas eram realmente o último componente à vida eterna. Mas não fique triste não, pois Lucher não errou ao dizer que só adicionando lágrimas à vida na queima um espírito caído no seu estágio dual conseguirá a vida eterna. Só que ele não disse se seria ingerindo ou vertendo-as que nós alcançaríamos a imortalidade. E como luz é vida e trevas é morte, somente os que as verterem alcançarão a luz que os tomará imortais. Mas tem mais uma coisa, Lamarron Web, só Deus poderia ter nos dado a imortalidade na carne. Ele, que tudo sabe, deve ter um bom motivo para não nos dar isso, já que tudo o que pedimos dentro de suas leis, a nós ele concede. Até acreditarmos que é possível desafiá-lo e viver na impunidade ele permite, desde que não tentemos induzir outros a nos seguir em nossa loucura. Mas no dia em que Sher morrer, seu espírito será tragado pelo círculo mágico que firmei, e ele só se fechará no dia em que eu deixar de vibrar numa das 7 esferas inferiores, e a lutar. Então um dia eu terei o poder de enviá-lo à 9ª esfera, Lamarron. Mas até lá ela já terá deixado o corpo camal, e a lutar. Isso não importa, Lamarron. Está vendo esta coral à sua frente? Sim. Eu invoquei a encentada serpente do arco-íris, da qual sou seu grande mago, e a coloquei nesta coral. Depois lhe ordenei que defendesse Sher para que seu espírito imortal não viesse a sofrer dano nenhum causado por você e que ela sempre a protegesse. Impossível! Não acredita? Então ouço o mental que a anima, Lamarron.
Ouça-o e saiba que o encanto nunca se desfará. Assim como pulsa agora, pulsará por todo o tempo em que você existir nas 7 esferas negativas onde vicejam os vícios humanos. E Lamarron ouviu o pulsar mental da coral. Por que fez isso? Ia lutar? Porque muitos serão os nossos encontros na carne depois do grande cataclisma. Então um dia voltarei à carne e terei todos em meu poder de mago do arco-íris adormecido, mas o espírito que formei a partir das suas 7 cores, transpostas para as 7 serpentes sagradas, estará rastejando e pulsando, servir e a lutar, proteger Cher de Lamarron e destruí-lo, sempre que ele voltar à carne. Você é pior que eu, e a lutar. Sou somente o seu mais poderoso inimigo, Lamarron. Apenas isso e nada mais. E como muitos serão os encontros que ainda terei com a serpente negra, então a coral, a única serpente que não morre ao ser picada por qualquer outra, nem a negra, estará sempre a meu lado para me servir, para proteger Cher e para destruí-lo. Adeus, meu inimigo nas trevas. E a lutar saiu e ainda ouviu o bote da coral na jugular de Lamarron. Ao olhar para trás a viu saindo rapidamente do aposento e ir-se embora. Ele firmou o mental e ouviu sua pulsação a guiá-la, servir e a lutar, proteger Cher e destruir Lamarron ou Lamarron. Cher, que acordou nesse momento, perguntou, por que deixa viva e solta uma coral tão perigosa quanto a coral rei? Não vou prender ou matar a coral encantada que irá proteger-nos para todos sempre do veneno e traição da serpente negra. Para onde vamos? Para bem longe daqui, meu amor. Quando Yalutar alcançou o pátio, os disparos dos guardiões tiveram início. Mal eles entraram no veículo e saíram a toda velocidade, todo o conjunto arquitetônico explodiu. Yalutar estava no pátio extremo à espera da chegada dos guardiões quando um intenso terremoto sacudiu todo o grande templo. Imediatamente ele correu para apanhar Cher. Já ia saindo com ela do veículo quando um guardião veio a seu encontro com Lei Zambari. O que faço com ela, poderoso Sheferchi? Vamos para fora imediatamente, guardião. Mais um abalo como este tudo ruirá como se fosse feito de areia. Eles entraram no veículo e Yalutar levantou o voo para dar uma olhada nos estragos causados pelo terremoto. Eles voaram por várias horas e no local do epicentro do abalo sísmico nada havia restado de pé. Rachaduras que engoliam construções inteiras eram visíveis do alto. Deus lançou sua terceira fúria da lei contra o ser humano, disse Yalutar. Por que a terceira, Yalutar? A primeira foi Lamarron. A segunda foi Yalutar e a terceira este terremoto, que, acredito eu, abalou todo o planeta. Mal Yalutar acabou de falar e um novo e mais violento abalo se fez ouvir. O estrondo foi ensurdecedor e as ondas magnéticas emitidas a partir do choque no centro do planeta variou seu veículo, lançando-o de encontro ao solo. Por sorte Yalutar estava a poucos metros de altura, senão seriam mortos com a queda. Já no solo, o veículo era jogado de um lado para outro, em total falta de equilíbrio gravitacional. Quando cessou o abalo, Yalutar procurou sair do veículo às pressas, pois viu Leis e Cher feridas. Com muito esforço conseguiu retirá-las do veículo e fazer curativos nos vários ferimentos em seus corpos. Depois tentou colocar o veículo em funcionamento, mas foi em vão, pois ele estava totalmente avariado. Yalutar foi ao compartimento de reservas e colocou em mochilas as provisões que todos os veículos usados pelos líderes carregavam. Apanhou também uma arma, mas, ao testá-la, viu que também não funcionava. Testou todas as outras e também elas estavam inúteis. Nesse momento, Cher veio até perto dele e lhe perguntou, o que aconteceu, Yalutar? Não sei ao certo, Cher. Parece que as ondas magnéticas danificaram tudo. Nem estas armas funcionam mais. Impossível. Teste-as você, então. Depois de tentar em vão, ela perguntou, e as comunicações? Já tentei e foi em vão. Vamos, apanhe a mochila que lhe preparei. A outra é para Leis. Leis, que chegava junto deles nesse momento, perguntou, o que é para mim, Sheferchi? Deixe de representar, Leis. Lamarron já está morto, assim como todos os malditos magos negros, e, penso eu, todos os caídos. Deus somente esperou Lamarron partir de volta ao inferno para soltar suas fúrias das formas e das transformações.
Agora sou o que sempre fui, o iniciado da estrela, e a lutar. E você sempre soube disso. Mas me acostumei a chamá-lo de Shefershi. Então comece a acostumar-se a chamar-me de Yalutar. Já não temos motivos para fingir, pois acabou-se o elixir da vida eterna e as 7 cabeças do mal foram decepadas. Apanhe esta mochila e siga-me. Leis o olhou sem nada dizer. Quando viu ir embora sem olhar para trás, ela assustou-se. Imediatamente apanhou a mochila e correu no encalço de Sherry e Yalutar. Quando os alcançou, ainda ofegante, perguntou: para onde vamos, Yalutar? Que importa isso agora se tudo foi alterado por Deus? Eles caminharam o resto do dia e, ao anoitecer, Yalutar fez uma fogueira para se aquecerem enquanto aguardariam um novo amanhecer. Na hora de dormir, Sher deitou-se junto de Yalutar e Leis mais uma vez o ficou olhando de modo estranho, mas nada falou. Eles caminharam por mais um dia até chegarem próximo do que restara de um grande templo. À volta dele dezenas de milhares de pessoas dos campos haviam montado suas barracas improvisadas. Vamos passar a noite aqui mesmo, Sher. Mais tarde darei uma olhada no aglomerado de pessoas. Quanta gente, Yalutar! Todos os moradores dos campos vieram para cá. Isso mesmo. Suas casas foram arrasadas e nada mais lhes restou fazer além de vir até o último lugar onde encontrariam uma palavra de consolo, conforto ou esclarecimento. Mas onde estão os grandes magos da luz? E os sábios, os mestres e os iniciados para ajudá-los? Acabou-se uma civilização, não? Sim. Acabou-se o nosso meio organizado de evolução. Agora conhecerão a extensão do dano que causaram a si próprios. Meu Deus, que horror! Tudo destruído e ninguém apto a conduzi-los. E Yalutar ficou olhando a multidão acampada e também muitos que vinham de todos os lugares. Meneou a cabeça e afastou-se do local, indo à procura de um lugar para passarem a noite. Depois de comerem, Yalutar as deixou e foi dar uma olhada no que restara do grande templo. Quando entrou nele, viu que era o da turmalina. Como o conhecia bem, andou por todo o seu interior destemido até alcançar onde ficavam os depósitos de comida. Aquela ala estava toda soterrada pelos escombros da enorme construção. Somente depois de avaliar o trabalho que daria a Psira removê-los vomitou para onde estavam Sher e Leis. Sher dormia profundamente, mas Leis, não. Ela estava olhando para o fogo e absorta em pensamentos muito íntimos, pois seus olhos estavam lacrimejando. Yalutar sentou-se a seu lado e lhe perguntou: em que pensa, Leis? Ela o olhou, mas foi como se não o tivesse visto, pois voltou a seu ensimesmamento. Vamos, Leis, diga-me o que a atormenta tanto. Que importa isso agora, Shefershi? Sim, o que importa isso agora, não? É hora de todos refletirem sobre tudo o que fizeram ou deixaram de fazer, e também no que farão de agora em diante, pois nada será igual a antes depois destes abalos sísmicos. Para onde iremos? Primeiro vou mostrar a esta gente como não morrer de fome até que possam refazer suas vidas. Depois vou tentar chegar ao grande templo da luz cristalina para ver o que restou dele. Vai me levar junto? Sim. Por quê? Ainda não sei por quê, mas não tenho coragem de deixá-la para trás. Você tem pena de mim? Não sei. Talvez não seja isso que eu sinta por você. O que é, então? Ainda não sei. Quando souber, contarei. Agora vá dormir, pois está cansada. Não estou cansada, mas sim solitária. Também estou solitário. Mas você tem Sher a seu lado. E a você também. Mas ainda assim sinto-me vazio. Por quê? Tudo fiz para destruir as 7 cabeças do mal e agora que já não existem mais sinto-me vazio e sem vontade de viver. Sinto-me assim também, Shefershi. Yalutar, Leis. Shefershi foi somente um estágio de minha vida. E ele morreu com as 7 cabeças, assim como um dia Lafershi também morreu. Quem mais você já foi? Apenas esses 2, pois agora volto a ser o que sempre fui. Eu nunca fui outra pessoa e agora não tenho em que me agarrar ou voltar a ser. Fui, sou e serei Leis Âmbar e... Você sempre foi e será só Leis Âmbar, pois o nome sagrado e nunca lhe pertenceu.
Eu sou a encamação do gêmeo do âmbar, Yalutá. Quem me disse isso? O grande mago da luz negra. Ele a iludiu, Leis Âmbar. Você é a filha do grande mago da luz cristalina e o primeiro homem a soprar o hálito da vida nas suas narinas fui eu. O que disse? É isso, Leis. Eu a vi com alguns meses de vida e depois somente voltei a vê-la já moça e sob o domínio dos caídos. Foi por isso que nunca pensei em matá-la, se bem que o contrário não seja verdade. Eu apenas obedecia ordens e nada mais. Ou o vencíamos ou todos perderíamos. Você soube representar bem, Leis. Você também, Yalutá. Todos nós nos enganamos o tempo todo enquanto fingíamos nos amar. Tem razão. Para que nos censurarmos agora que tudo terminou? Eu tenho um motivo a mais para me censurar, Yalutá. Esqueça-o. Você foi induzida à queda, pois era uma criança quando os malditos a raptaram. E como iria reagir a tantas pressões provocadas por mentes tão poderosas, sábias e viciadas ao mesmo tempo? Sim, como eu poderia reagir se nem dos meus pais me lembro? Agora vamos dormir, Leis. Posso me deitar junto de vocês? Yalutá olhou e sentiu as vibrações de Leis. Então se decidiu, está bem, Leis. Deite-se junto a nós até acharmos um lugar adequado para nos abrigarmos. Yalutá deitou-se ao lado de Cher e ela deitou-se atrás de suas costas e agarrou-se a ele. Esse era o seu hábito quando dormia com Yalutá. Este olhou para Cher e a viu de olhos abertos. Ela havia acordado e ouvirá o diálogo travado pelos dois. Depois fechou os olhos e fingiu dormir. Yalutá fez o mesmo e acabou dormindo logo, pois estava muito cansado. No dia seguinte as deixou ali mesmo e foi até os escombros do grande templo da turmalina. Com ordens enérgicas, formou um corpo de centenas de homens e começou a remover os escombros para conseguir acesso aos imensos depósitos de alimentos no subsolo dele. Quase o alcançaram ao cair da noite, mas somente por volta do meio-dia do dia seguinte isso foi conseguido, e por vias tortuosas. Após conseguir o acesso, um grande grupo de responsáveis pelo controle e distribuição foi encarregado de distribuir tanto os alimentos quanto sementes a serem plantadas nos campos. 3 dias depois, Yalutá partia com Cher e Leis. Uma barraca era levada por ele. Pela posição do templo da turmalina, Yalutá soube qual o rumo tomar para voltar ao templo da luz cristalina. Demoraremos uns 10 dias para chegar até ele se nos apressarmos, Cher. Para que voltar lá, Yalutá? Não sei, mas sinto que preciso voltar. Talvez nem exista mais. Talvez. Vamos? Caminharam o dia todo. À noite acamparam às margens de um riacho onde se serviram de suas águas para tomar banho depois de muitos dias. Foi o início de uma descontração para os três, pois aproveitaram para lavar suas roupas e secá-las à beira do fogo. Para Yalutá foi o despertar do seu dom negro que passou a incomodá-lo incessantemente. Mas também sentiu o despertar do desejo nas duas mulheres. Então ele comentou: o homem nunca deixará de ser o que é, mesmo tendo todo o seu meio e vida alterados. E o mesmo se aplica à mulher. Por que diz isso, Yalutá? Perguntou Cher. Tenho tentado não pensar nos meus desejos, mas não adianta muito, pois quanto mais os combato mais fortes eles retomam e me dizem, faça algo, senão enlouquecerá, Yalutá. São as imagens, não? Não são somente elas, Cher. O que mais o incomoda? O acúmulo de energias. Ou dou vazão a elas ou sou atormentado incessantemente. Tudo mudou, não? Nem tudo. Então o que o impede se eu sei que era amante de Leis antes de me reencontrar? Não serei eu quem o impedirá de externar seus sentimentos íntimos. Mas é isso que me incomoda, pois vou chocar sua formação e destruir um sentimento que cultivo com tanto carinho. Que sentimento? O de amor por você. Eu também o amo e não será isso que irá destruí-lo, pois também estou viva e com um grande acúmulo de energia. Não tenho coragem de tomar a iniciativa, pois a presença de Leis me inibe. Como solucionar tal problema? Nisso Leis voltou do riacho e sentou-se diante da fogueira, onde começou a secar suas roupas. Ao se sentir incomodada com os olhares dos dois,
Ela comentou: "Por que me olham tanto? Nunca viram uma mulher nua?" Os dois se olharam e caíram na gargalhada. Leis não sabia qual o motivo da graça, mas também riu de sua observação. Quanto à solução, Yaluta a encontrou logo, pois os desejos são um sentimento tipicamente humano. 12 dias depois, eles chegaram ao grande templo da luz cristalina. Boa parte dele havia desabado com os abalos sísmicos. Yaluta estranhou não ver Ninogen ali, mas logo ficou sabendo a causa. O serpentário tinha sido atingido e milhares de cobras haviam se espalhado por toda a região. Elas eram criadas para a extração de uma infinidade de medicamentos. Dos venenos, dos ossos e das peles eram extraídos muitos medicamentos. E eram mais poderosos do que os conseguidos pelos cientistas de hoje. Se os pesquisadores contemporâneos se dedicassem a estudar mais tantos venenos como o resto das cobras, encontrariam muitos medicamentos que combateriam os vírus e as doenças mais terríveis que assolam a humanidade. Tanto o veneno como o suco gástrico delas, se decompostos, possuem um alto poder terapêutico. Mas para a ciência moderna conseguir isso terá de revolucionar todos os seus princípios, baseados em fórmulas e composições. Os cientistas terão de iniciar seus experimentos a partir da decomposição. No passado remoto, a serpente era símbolo de cura e não de morte, como acontece hoje. Todos os templos que levavam como nome o de uma serpente eram iguais a uma universidade do nosso tempo. Eram neles que os sábios se formavam e, quando alguém era chamado de mago da cobra tal, significava que ele conhecia todos os mistérios de tal ofídio. Eram conhecidos dele tanto os mágicos quanto os benéficos e também os maléficos. Um grande mago, sábio ou mestre era extremamente respeitado por todos, pois era o mesmo que um cientista contemporâneo, mas com uma vantagem muito grande. Ele, por intermédio da magia, chegava a alcançar a origem divina dos seus conhecimentos, enquanto os atuais grandes magos da física, da química ou da medicina ainda conhecem pouco sobre a origem material do que perdemos. Por isso foi dito no princípio deste livro que a média de vida era de 120 anos. Hoje nós ainda temos muitos símbolos alusivos aos répteis, mas até isso escapa aos magos da atualidade, pois eles tentam penetrar nos mistérios da serpente pela porta de saída e não pela de entrada. Quando pensam que estão chegando aos verdadeiros mistérios desses símbolos, já os estão olhando do lado de fora e com olhos que a consideram, em princípio, um inimigo perigoso, uma magia negativa ou um ser maldito, quando na verdade ela é um depositário dos mais poderosos antibióticos, pois um rato empestado não a infecciona, um outro animal venenoso, como os sapos, não a envenena e seu suco gástrico dilui ossos, cabelos e outros elementos e os transformam em alimentos. Qual a química animal que desintegra cabelos ou pelos e os transformam em energia? Só a das serpentes. Pois é isso. Somente a partir da decomposição total da mamba negra africana é que os cientistas atuais encontrarão o inimigo mortal do vírus da AIDS. A mamba, quase extinta, era no passado remoto a que aludimos nesta história, a tão temida serpente negra dos servos de Lumer ou o princípio das trevas. Se os cientistas conseguissem descobrir realmente os mistérios ocultos na cabeça de uma serpente, viriam que seus mais perfeitos radares ainda são inferiores ao que elas possuem. O delas capta sons, calor, magnetismo, vibrações e batidas cardíacas. Um só órgão delas, mas com vários e minúsculos pontos de recepção, codificação e reconhecimento, envia-lhes o certeiro sentido de ataque e direção. Algumas espécies são deficientes de alguns desses minúsculos pontos, mas os essenciais à sua sobrevivência, todas possuem. Eis aí uma pequena descrição do original, puro e verdadeiro mistério do símbolo da serpente. Tudo acabou na época do grande cataclisma, mas um templo especializado nas serpentes não teve nenhuma de suas pedras abaladas. Ele foi o grande templo da cobra coral a que aludimos nessa história. Ele ficava mais ou menos na altura da cidade de Luxor, no Egito. Sobreviveu e existiu até há 14.000 anos sob o domínio dos magos da luz, pois Yaluta o limpou por completo dos servos das trevas e antes de partir, no dia em que nele entrou e libertou o grande mago da luz cristalina, instruiu um mago da luz a invocar e incorporar na cobra coral o espírito da serpente do arco-íris. E todos os que ingressavam nele tinham de passar pela coral encantada. Caso trouxessem em seus mentais, racionais ou emocionais, qualquer vício das trevas, ela os picava e morriam imediatamente.
Por 7.000 anos, os grandes magos, mestres iniciados da coral predominaram na religião e nas ciências, pois foi o único grande templo a conservá-los intactos após o grande cataclisma. Dizem os GMCC, das quinta e sexta esferas da luz, que o iniciado da estrela voltou à carne 7 vezes como o grande mago da cobra coral e em todas elas alcançou o grau de GM. Da serpente do arco-íris, pois ali era onde os dois sentidos dela, o divino e o humano, se encontravam. Mas há 14.000 anos, novo cataclisma abalou o planeta e toda a região foi destruída e inundada. Foi daí que surgiu o mito da Arca de Noé, na alusão bíblica. Uma nova serpente tomou o lugar de predomínio místico, religioso e científico. Foi a serpente dourada ou a deusa dourada que predominou até a vinda de Akhenaton, que a substituiu pelo saber do amor e lançou as sementes que germinariam com a vinda do Divino Mestre Jesus Cristo à Terra. Mas isso são coisas passadas que jamais voltarão ao planeta senão por intermédio desses contos místicos e iniciáticos que são trazidos ao plano material por espíritos que as vivenciaram. Havia também o Templo da Coruja, no Reino dos Amarelos, que permaneceu de pé até há 7.000 anos. Mas isso já é outro conto místico iniciático. Portanto, voltemos ao que já estamos terminando. Ialutá conseguiu encantar várias das serpentes com seu poder e conhecimento de mago do arco-íris e afastou do grande templo da luz cristalina as serpentes que haviam fugido do serpentário. As encantadas afastaram todas as outras e o templo voltou a ser habitável e sem maiores perigos que os de qualquer outro local. Novo serpentário as recolheu posteriormente. Então Ialutá começou a montar uma nova hierarquia dentro dele, agora sem a ameaça das 7 cabeças da serpente negra. O imenso depósito de alimentos e sementes foi aberto à população faminta, miserável e enferma da região. Os campos voltaram a produzir um ano depois, e a hierarquia luminosa voltava a habitar o grande templo da luz cristalina. Foi então que um veículo estacionou no pátio interno dele e do seu interior desceu um grupo de homens, dentre eles o grande mago da luz cristalina. Ialutá foi chamado e quando soube de quem se tratava saiu em disparada a seu encontro. Quando viu o grande mago seus olhos inundaram-se de lágrimas. Ambos se abraçaram e depois foram para o interior do grande templo. Ialutá o levou até seu aposento mais oculto e lhe falou: Eilo, grande mago. Igualzinho como quando o senhor era o único a meditar em seu interior. Quanto tempo já se passou, Ialutá? Eu nunca fraquejei em minha fé em Deus, mas voltar a este aposento mais oculto, nunca pensei que conseguiria. Pois agora ele voltará a ser ocupado pelo único e verdadeiro grande mago da luz cristalina. Já chega de falsos magos o profanarem. E você, o que é hoje, Ialutá? Um homem à espera do meu fim e nada mais. Por que não voltou ao templo da coral como havia prometido? Não temos mais veículos de transporte. Grande mago. Por que não? Eu não sei a causa, mas todos os nossos veículos sofreram um dano irreparável no motor de propulsão e as fábricas foram engolidas pelo solo. Então ficamos isolados do resto do mundo, que, imagino eu, deve ter sofrido tantos danos como esta parte. Realmente, todos os continentes foram abalados. Só nos restaram uns poucos veículos que estavam no interior do grande templo da coral. Onde está o seu imenso corpo de lutas, Ialutá? Foi dizimado. Nas batalhas? Não, em pleno ar e sem nenhum adversário terreno a combatê-lo. Seus veículos foram atingidos pelas ondas eletromagnéticas. A 2.000 metros de altura. Grande mago. Eram muitos? Todos, grande mago. Que horror! Eu que o diga. Mal acabamos com os sentidos do mal e o que usamos para derrotá-los foi de ponto destruído pela ação drástica da natureza. Deus está por trás de tudo, Ialutá. Eu sei. Grande mago. Por quê, Ialutá? Vou tentar lhe falar o que sei e o que combati. Grande mago. Está preparado para ouvir minha longa história? Você é o único que realmente sabe algo verdadeiro sobre tudo o que houve nas últimas 5 décadas, não? Vou começar lhe dizendo quem me deixou como única alternativa a Queda e por quê. Somente assim entenderá tudo o que lhe contarei depois. Estou pronto para ouvi-lo, iniciado da estrela. Ialutá contou toda a sua história ao grande mago.
Enquanto falavam, uma mulher lhe serviu frutas e sucos, que o grande mago saboreou com grande prazer, pois desde que fora substituído por Lamarron jamais voltará a prová-las. Com ele, um grupo de sábios que o havia acompanhado ouvia com atenção a história de Ialutá. Quando este chegou ao fim de sua narrativa, o grande mago perguntou-lhe: por que tudo isso, iniciado da estrela? Este planeta já está recebendo levas e levas de espíritos caídos nos seus estágios duais da evolução, por isso Lamarron e seus magos negros conseguiam com extrema facilidade tantos adeptos. Ele encontrava ressonâncias de tudo que pregava em seus mentais inferiores. Portanto, preparem-se, pois um dualismo, inimaginado por nós, se imporá de agora em diante sobre a face da terra. Tudo o que vivires na rei viveremos de agora em diante com muita intensidade, pois somente assim os espíritos caídos no estágio dual poderão dar uma vazão controlada ao excesso de neptivismo acumulado nos seus racionais inferiores, pois o corpo carnal permitirá isso. Como, se o pouco que ouvi somente mostrou um negativismo extremado? Perguntou o grande mago. O que lhe narrei e o que sentiu na sua própria vida foi só uma tentativa de um grupo de seres muito, mas muito inteligentes, de fugir ao ciclo dual da evolução carne-espírito. Eles imaginavam ser capazes de alterar a lei divina e viver eternamente na carne. Mas se esqueceram de que a carne, por si só, não é evolução, mas sim estabilização ou regressão para um espírito humano. E você então alcançou a imortalidade na Camel, não. Eu somente tomei o elixir de Lamarron, ou melhor, de Lerra, ou melhor, de Lucher, para combatê-los, sabe, e a lutar, se eu não estivesse vendo os seus símbolos sagrados, dos quais jamais me esqueci, de tão luminosos, eu diria que está mentindo. Pois eu lhe digo que sou tão mortal quanto os senhores. E a lutar tirou sua espada e passou um dedo no seu fio. O sangue jorrou e falou: bastará uma espada para acabar com minha vida do mesmo jeito que acabaria com a dos senhores. Nós prendemos alguns adeptos do elixir que não haviam ingerido do frasco envenenado. Eles, em poucos meses sem tomar novas doses, envelheceram até voltar às suas idades reais. Houve alguns que envelheceram mais de 200 anos em poucos meses. Então nos diga por que você não aparenta a idade que real me entendem? Isso eu também não compreendo. Grande mago. Talvez eu tenha me dedicado tanto tempo a acabar com o elixir da vida eterna que o Criador tenha olhado para mim e dito: e a lutar, filho meu. Você se empenhou tanto em cumprir o que a lei lhe ordenou que vou conservá-lo assim para todo sempre, e isto, se isto quiser. E você quer isso, iniciado da estrela? Não, grande mago. No dia em que este grande templo afundar, eu estarei diante do altar sagrado orando ao Criador para que me perdoe por ter me recusado a fugir deste continente condenado a desaparecer. Creio que Lamar deixou escapar sua oportunidade de viver eternamente na carne ao tomar a poção que ele julgava ser a verdadeira. A verdadeira era a que continha lágrimas humanas, e que ele fez você ingerir. Também acho, pois ele podia continuar a tomar a incompleta e ficar na carne por todo sempre. Mas a lei já havia extraído dele tudo o que precisava que ele fizesse para criar um meio apropriado aos que caíram no estágio dual. E Alutá mudou o rumo da conversa ao perguntar ao grande mago: quer conhecer sua filha, Leis Âmbar? Sim. E o iniciado da estrela o levou até onde estava Leis Âmbar. Ela brincava com um grupo de crianças de uns 8 anos de idade. Nem se parecia com uma mulher de meia idade. Por que ela age assim, iniciado? Eu a hipnotizei após fazê-la regredir a uns dias antes de ser raptada. Depois bloqueei o seu racional e não permiti a volta da sua consciência. Mas após o desencarne ela voltará, iniciado. Que importa isso, se depois de isso acontecer todos nós já estaremos do outro lado para tentar ajudá-la? Como, se ela caiu em todos os sentidos? Isso não é algo que devamos nos preocupar por enquanto, mas somente quando já tiver acontecido. Você procura reduzir tudo a quase insignificância. Procuro apenas racionalizar da melhor forma possível tudo o que temos vivido e ainda viver. Para que dramatizar mais se já tive muitas emoções negativas nestas horríveis encamações, e que vibrarão tão forte em meu mental negativo que levarei milênios incontáveis para livrar-me delas. Mas vamos até Leis Âmbar, grande mago. Vamos ver qual será a reação dela ao vê-lo. E Leis Âmbar viu o seu pai e ficou olhando de um modo estranho.
Depois disse, eu o conheço, não? Sim, você me conhece, Lei Zambar. O senhor é meu pai, não é mesmo? Sim, minha filha. Eu sou o seu pai. Por que demorou tanto tempo para vir me buscar, papai? Eu não pude vir antes, minha filha. Vamos passear no jardim? Sim, senhor. Eu gosto de brincar no meio das flores. E o grande mago a levou para passear enquanto dos seus fundos olhos lágrimas caíram em profusão. E Alutá sentou-se num banco e começou a chorar também. Uma mulher sentou-se a seu lado e falou-lhe, não chore, e Alutá. Nada poderá fazer por eles. Mas eu gostaria de poder fazer alguma coisa, Cher. Nos resta somente orar a Deus para que ele tenha piedade da alma dela. Isso tenho feito desde o dia em que ela começou a dar sinais de debilidade mental. Creio que o período de tormento mental dela será muito grande. Mas nós estaremos prontos a auxiliá-la quando Deus nos permitir. Sim, nós estaremos à espera desse dia, Cher. Quando será esse dia? E a lutar? Não sei, mas quando Deus lhe der uma outra oportunidade, lá estaremos para ajudá-la em uma nova caminhada. Ela é tão linda, não? Sim, Leis é uma das mulheres mais lindas que já surgiram na Terra. Talvez um dia ela volte a ser uma das mais lindas também em espírito, não? Sim, e a lutar. Alguns anos depois, quando quase ninguém mais se lembrava da profecia, a tormenta dos elementos se abateu sobre o planeta e o ente humano foi levado ao desespero total. Continentes desapareceram, povos inteiros também tiveram o mesmo destino e a humanidade foi reduzida a um estágio dual de evolução. E a lutar, Cher, Lei Zambar e o grande mago da luz cristalina estavam diante do altar sagrado do grande templo nesse dia. Cada espírito foi para uma esfera e cada um viveu de acordo com o que havia vivido na carne. Lei Zambarie voltou a lembrar-se de tudo que havia feito na carne e caiu tão violentamente nas suas vibrações mentais que muitos e muitos milênios se passaram até que ela descarregasse todo o negativismo acumulado dentro de si. Apenas recentemente alcançou de novo a luz, ainda assim, parcialmente. Antes do momento final, o grande mago da luz cristalina perguntou a Yalutar, por quê? Iniciado da estrela? Quer mesmo saber, não? Somente morrerei em paz se souber o porquê de você ter vencido Lamar Ronweb. Muito bem, vou lhe dizer só para que não morra atormentado por uma coisa tão triste. Um dia alguém me revelou que eu corria grande perigo junto ao grande mago negro, que servia o falso Emofer, que havia me retirado da Ilha dos Desterrados. Eu ainda não conhecia os grandes mistérios negros em profundidade e alguém me disse que ele ia me matar, pois sua filha já havia colhido minha semente da vida. Disse a ele que daria o que quisesse se me contasse como ele faria para me matar. Ele me contou e lhe dei o que ele mais queria. Ainda não me falou nada, e a lutar. Exclamou o grande mago, muito sério. Está certo. O tal rapaz disse que me ajudaria se eu o levasse a meu jardim dos prazeres e o fizesse alcançar a outra única coisa que ele ainda não havia conseguido na Kame, e que somente no meu jardim dos prazeres ele conseguiria. Eu aceitei suas condições e o levei até ele. Lá ele alcançou o que ninguém jamais havia lhe dado e que era o que mais lhe agradava no seu dom negativo, que era o mesmo que o meu. Quando ele alcançou o clímax do prazer e começou a delirar, perguntei-lhe, como é seu nome? E ele respondeu-me, para você, iniciado, eu sou Lamar, só Lamar. Isso quer dizer que Lamarron era um homossexual? Sim, e por isso ele nunca permitiu que nenhum dos outros sentidos do mal me matasse quando o que mais eles queriam era minha morte. Então Lamar não queria somente o elixir da vida eterna, e sim a conquista de alguém que lhe proporcionasse o delírio do prazer. Por que eu caí? Grande mago? Pelo desejo de realizar-se na Kame através das imagens que atormentavam o seu emocional e despertavam os vícios sedimentados no seu mental inferior ou zona escura do seu mental inferior. Daí se conclui o quê? Que Lamarron Apple Lamarron caiu em todos os sentidos somente para poder realizar o que mais encontrava ressonância na zona escura do seu mental. E como você foi o único que lhe propiciou tal realização, então ele não poderia matá-lo. Pois sem você o próprio elixir da vida eterna perderia o seu sentido de existir. Sim. Da mesma forma que preferia arriscar a queda em todos os sentidos para não atingir Cher,
pois sem ela a vida perderia seu sentido tanto na luz quanto nas trevas. Lamarron sabia que somente colocado diante dessa possibilidade eu realmente não teria alternativas. Compreendo. Pois é isso, grande mago. Quando eu fui à beira-mar à meia-noite, o gênio negativo das águas cristalinas apenas me ensinou uma coisa: como conduzir alguém ao jardim dos prazeres, das sensações, dos desejos na carne. Então ele me disse: com a posse deste mistério, todos os outros lhe serão facultados pelos que desejarem conhecê-lo. E Lamar caiu por ele. Então a charada, eu a decifrei quando ouvi o nome Lamarron. Lamarron o amava. Finalmente o senhor entendeu, não? Sim, mas por quê? Talvez um dia, mas apenas talvez, e também apenas nesse dia, eu lhe diga esse porquê. Grande mago. Por que apenas talvez? Não acha que tem muitos porquês nesta conversa? Tem razão. Isso também pode relevar à queda, não? Finalmente o senhor entendeu. E da tentativa de querermos saber a razão dos porquês que se nos apresentam a todo momento que todos caímos. Vou orar, e a lutar. Chega de querer saber a razão dos porquês. É isso. Grande mago! Exclamou e a lutar, sorrindo. Pouco depois um enorme estrondo se fez ouvir e todo o continente do Reino dos Cristais submergiu sob as águas do oceano, que hoje conhecemos como Pacífico, mas que naquele dia foi o mais violento de todos eles. Fame.